Bem, pessoal, como combinado, a gente vai estar agora fazendo a conexão usando a JPA para a gente conseguir tanto as classes POJO quanto a classe de controller para a gente poder fazer todo o CRUD automático para o nosso banco de dados. Conferindo, a gente já tem um banco de dados pronto, que é o BD Hotel. Dentro dele, nós temos as 4 tabelas, a tabela cliente, cliente quarto, quarto e reserva. Nós já fizemos previamente todo o trabalho para a tabela, quase que não quer sair, para a tabela cliente, e agora a gente vai precisar fazer a mesma coisa para a tabela quarto. Ok? Só conferindo, vamos dar uma olhadinha o que nós temos na tabela quarto. Tá? Vou pedir para exibir aqui os dados. E só para a gente conferir, a tabela quarto ela está vazia, não tem informação alguma ainda. Tá? Então lá no nosso projeto, o que a gente vai precisar acrescentar, no nosso pacote de persistência, nós ainda não temos nenhuma classe relativa à tabela quarto. Então a gente vai criar a partir desse momento, a gente vai estar clicando em persistência, indo no item novo e procurando o item da classes de entidade de banco de dados. A partir daqui, a gente vai estar criando a nossa classe que vai estar fazendo a ligação com a nossa tabela. O assistente já veio configurado, já trouxe aqui a configuração. A gente só precisa, a gente já está com a conexão estabelecida com o banco. E tudo que a gente está precisando agora é dizer qual tabela que a gente vai incluir na nossa unidade de persistência. Se você observar, a tabela classe ela já foi incluída, ela já está no ponto. Então tudo que a gente precisa agora, a gente vai incluir a tabela quarto, na etapa seguinte a gente inclui as outras tabelas. Tá? Seleciona a tabela quarto, nas tabelas disponíveis, clica no botão adicionar. Em tabelas selecionadas nós já teremos a tabela quarto. E agora a gente vai para aquela tecnologia, clica no próximo. Tá? Clicou no próximo, ele já pergunta, olha, eu estou criando uma classe, essa classe é uma classe que vai estar ligada à nossa tabela de banco de dados, ela vai fazer a ligação entre a tabela do banco de dados e a nossa aplicação, e o tipo de geração para essa classe é nova, tá? Ela não está existindo dentro do nosso projeto, está sendo criada agora. Então, tudo que a gente precisa é de novo na tecnologia próximo. Em seguida, ele faz alguns questionamentos. Nesse momento, a gente não vai modificar nada do que está selecionado. E a gente vai finalizar e deixar que ele faça a geração automática da nossa classe quarto. Acabou. Ele já fez aqui a nossa classe quarto está pronta. Lembrando que a classe quarto ela já vem toda mapeada, ela está mapeando tudo que é necessário para a gente poder fazer a inclusão desse objeto no banco de dados. Tá? Ele já reflete todos os campos que a gente tem lá na nossa tabela. Tá? Então ele já vai refletindo. Ele já cria o que a gente precisa, tá? Todos os gets e todos os sets automaticamente. Todo o restante, ele vai estar fazendo referência através de anotações. Então, esses itens que estão sendo selecionados são as anotações que a gente vai estar utilizando na parte automática da JPA. Bem, para você ver como uma coisa é rápida, agora a gente vai fazer o seguinte. Já criamos o nosso objeto, a nossa classe, que representa a tabela. Agora a gente vai estar criando uma classe para controle. Quer dizer, a classe que vai efetivamente fazer o CRUD. Tá? Como é que a gente faz? Clica no pacote de persistência, clica no botão direito do mouse, vai até o item novo e escolhe classes do controle JPA, de classes de entidade. O que ele vai fazer? O assistente ele busca não mais uma tabela, mas sim uma classe que representa uma tabela. Então nós temos aqui a classe que está representando uma entidade. Nesse momento a gente está querendo trabalhar com a classe quarto. A gente vai pedir para adicionar essa classe quarto. Tudo que a gente precisa fazer é clicar em próximo. Ele pergunta em qual pacote. Tá? A gente vai manter isso dentro do pacote de persistência e a gente finaliza. Pronto, gente, acabou. Já está tudo concluído. A gente agora tem a nossa classe de controle. A classe de controle ela já está basicamente pronta.
para a gente poder trabalhar. Ela já disponibiliza para a gente o método create, o método edit, o método destroy e os métodos de consulta, tá? Respectivamente, o método create ele vai fazer a inserção, é o equivalente ao insert. O método edit ele vai fazer a alteração, equivalente ao update. O método destroy ele vai limpar, tirar um elemento de dentro do banco, e ele é equivalente ao método delete ou delete. E finalmente os métodos de consulta são equivalentes aos selects. Ele vai disponibilizar para a gente uma quantidade de pesquisa de acordo com o que ele pegou dentro do objeto POJO. Tudo interessante, mas chegou a hora da gente fazer o seguinte, tá? Como é que a gente testa se isso está funcionando corretamente? Sem se preocupar com a nossa aplicação, com o nosso pacote, a gente pode estar fazendo o seguinte, a gente pode estar criando um pacote de teste, nesse pacote de teste a gente pode estar incluindo uma classe executável, tá? Uma classe Java comum. Mesmo estando dentro de uma aplicação web, a gente pode trabalhar com uma classe comum, uma classe estilo desktop, tá? Uma classe Java, e a gente vai chamar essa classe simplesmente de teste. Para que essa classe se torne uma classe executável, a gente precisa incluir nela o método público, public static void main, Bem, tudo que a gente precisa agora fazer é, primeiro, criar um objeto da classe quarto. Bom, nesse momento ele vai reclamar, ele não vai reconhecer, porque a gente precisa fazer uma importação, tá? A gente precisa adicionar o pacote e a classe respectiva que a gente está tentando utilizar. Segundo ponto agora é a gente criar uma classe, tá? Um objeto da classe quarto JPA. Eita, deixa eu ver lá onde é que está. Vamos fazer a importação direta primeiro. Quarto JPA controller. A gente vai estar criando agora o nosso objeto de controle, o nosso controladorzinho lá. Ele vai requisitar, na hora da criação do controller, ele vai reclamar, ele está pedindo que você passe o Entity Manager Factory, que é o objeto que vai estar trazendo toda a configuração de conexão, de banco e do restante. A gente vai precisar também criar um objeto desse tipo. A criação desse objeto ele é bem simples, tá? A gente vai pedir para importar da classe JavaX, pacote persistência, tá? A classe persistência, tá? A classe persistência, e dentro da criação do nosso controller a gente vai criar, na verdade, de maneira dinâmica, um objeto factory, tá? Um Entity Manager Factory, tá? A gente vai estar criando um Entity Manager Factory exatamente no momento da criação do controller. O persistence, na hora que a gente está criando a Entity Manager Factory, ele quer saber quem é a unidade de persistência. Qual o nome dessa unidade de persistência. Geralmente o nome da unidade de persistência é o mesmo nome do projeto, seguido de PU, que seria a nossa unidade de persistência. Porém, a gente pode também estar pesquisando aqui dentro do projeto, indo na opção de configurações e verificando o objeto persistência, confirmando o que eu falei lá. Ó. O nome da unidade de persistência é o nome do projeto, acrescido das duas letras PU de unidade de persistência. A gente vai estar dando uma copiada. Vamos passar esse valor
para o nosso objeto que está sendo criado, o nosso Entity Manager Factory. E basicamente está feito. A gente só precisa dar uma configurada no quarto. Tá? O que é configurar o quarto? É setar os seus valores. Tá? A gente vai passar a descrição de um quarto. Eu vou chamar esse quarto aqui de quarto IT. Tá? Seguindo aquela nomenclatura bonita de quartos de hotel. Né? Se vocês tiverem alguma outra sugestão. Pode ser quarto Havana também. O que mais que a gente precisa acrescentar dentro do quarto? A gente precisa setar o tipo desse quarto. Tá? Esse tipo a gente vai passar quarto tipo 1. Opa, ele reclamou. Tá? Então ele está esperando uma string. Então, vamos dizer que esse quarto aqui é o quarto do tipo VIP. E a gente precisa configurar, o que mais? A gente precisa configurar o valor desse quarto, né? Quanto é que esse quarto vai estar custando? Quanto é que custa a hora desse quarto ou a estadia nesse quarto? A gente vai colocar um valor qualquer, tá? Eu vou chutar aqui, eu vou dizer que o valor desse quarto vai estar custando R$120, tá certo? Estava custando aqui R$120 o valor do quarto da estadia. Está se queixando, ele está dizendo que é um tipo double. Eu estou tentando passar um tipo double, ele está esperando um tipo longo. Tá? A gente vai ter que corrigir isso daí dentro do banco. Ele vai continuar reclamando, ele está pedindo um tipo longo, eu tenho que botar um Lzinho para dizer que é o tipo longo. Tá? Isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está preparando a questão dos tipos. O tipo longo, ele exige que você bote um Lzinho lá no final, para ele poder aceitar. Bem, e agora vem a coisa interessante, é só chamar o controller, chamar o método create. Eu acho que eu escrevi errado, eu botei controller, e chamar o nosso método create. Ele já vai entender que é para criar um quarto, tá? Tudo que a gente precisa fazer agora é executar para saber se o nosso teste vai estar ok. Executou o arquivo. Ele está executando lá, está chamando aqui a nossa unidade de persistência. E perfeito, já foi. Vamos só dar uma verificada. A gente vai lá nos nossos serviços e vamos dar uma olhada na tabela quarto. Bom, quando a gente iniciou, a tabela quarto não tinha registro nenhum. Agora a nossa tabela já ganhou um registro. Ok?